A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Quem fala é sua irmã em Cristo, irmã Valéria. Eu quero começar esse áudio falando sobre algumas coisas, né, irmão, sobre a sã doutrina do Senhor Jesus. E antes de tudo eu irei ler, meus amados irmãos, no Evangelho de Mateus, capítulo... A gente está falando de sua irmã Valéria, né? Da Bahia. Eu irei ler o Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 8. E alguns versículos a seguir. Que diz: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E também vai dizer: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guia outro cego, ambos cairão na cova. Também aqui, Evangelho de Mateus 16, versículo 4 vai dizer: Uma geração má e adúltera pede um sinal do céu, porém nenhum sinal lhe será dado, senão o profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. Meus amados irmãos, louvado e agradecido é o santo nome do Senhor Jesus. Eu queria pedir aos irmãos, se os irmãos ouvirem muito barulho, é porque eu estou em um lugar alto, né, em cima de uma laje daqui da minha casa, da laje da casa que eu estou. Aí ela tá, talvez tenha zoada de barulho de carros, mas os irmãos possam não ouvir os barulhos, tá bom? Ignorar todo tipo de barulho, em nome do Senhor Jesus. E o objetivo deste áudio hoje, meus irmãos, é algumas coisas que têm acontecido, irmãos, no Evangelho. Meu Deus, irmãos, como está difícil pregar a verdade, como está difícil pregar a verdade do Evangelho, né? Não está nada fácil. Como eu estava lendo aqui na palavra do Senhor Jesus, Jesus está dizendo, né? Quão difícil, né, meus irmãos, está. Como um cego vai guiar outro cego. Quantas bocas têm louvado ao Senhor de lábios e os seus corações estão distantes dele? Eu estava vendo, apareceu um vídeo sobre alguém, uma cantora, né, gospel, falando. Sabe, ela estava falando sobre a justiça da palavra. Ela estava citando versículos que falam da justiça da palavra. E muitas das vezes na igreja que eu vou, né, cantam-se louvores dela, meus irmãos, mas nós vemos como está diferente aquilo que a pessoa fala. Não é a mesma coisa da sua procedência. Ela fala com a boca de algo tão santo, né? Ali de algo que é verdade da palavra, mas as suas atitudes, suas obras são diferentes. Quando vão cantar, quando vão louvar a Deus, cobram horrores e horrores de dinheiros, meus irmãos. Amados irmãos, como eu chorei quando eu ouvi, meus irmãos. Como eu chorei quando eu ouvi, meus irmãos. Quando eu vi essa cantora lá com estilos postiço, né? Com totalmente diferente do que eu conheci no começo dela. Eu ouvi os louvores dessa cantora. Hoje as cantoras estão totalmente diferentes, irmãos. Sabe, não tá fácil, sabe? Eu chorei, foi que eu até sem entender, porque eu comecei a sentir uma dor muito profunda na minha alma. Uma dor, irmãos. Oh, meus irmãos, uma dor tão grande, tão profunda, que não é brincadeira, viu? Eu fiquei sentindo aquela dor, aquela angústia. Eu disse: Deus, o que é isso? O que está acontecendo? Uma tristeza, algo que eu falei: Jesus, não estou entendendo. Mas assim, eu senti aquela dor forte, profunda dentro do meu ser,
Porque quando você assume ali, a gente prega ali, assume o altar da igreja, né, da nossa congregação ali, pregamos a verdade. As pessoas olham para nós com um olhar tão assim de desprezo, olham para nós com um olhar tão estranho, nos julgam ali, falam, para que pregar isso, né? Ali elas olham, que a gente repara, né, irmãos, ali, inevitavelmente. Mas essas mulheres, é normal, eles aplaudem. Muitos crentes aplaudem esse tipo de mulher. O discernimento, né, tá muito difícil no tempo de hoje. Mas eu venho fazer esse vídeo, irmãos, para realmente, né, fortificar aquilo que Jesus já falou, né, que Paulo falou. Não suportarão essa doutrina, né? E eles não vão aceitar, mas eles vão fazer para si doutores, né? Que preguem a sua vontade. No final desse vídeo aqui vai aparecer, né, um pouquinho assim o rosto da pessoa que eu vi. Está totalmente diferente. Não dá nem para, eu acredito que os irmãos não vão nem conhecer quem é. Porque assim, quando eu vi, eu me assustei assim. Está totalmente diferente do que eu conheci essa cantora. Totalmente diferente, irmãos. Como está difícil. E eu chorei, eu falei, Senhor, como antigamente, você vê que eu comecei aí o vídeo, irmãos, colocando os conjuntos de antigamente, né? A santidade das irmãs de antigamente, os corais cantando antigamente. Como era diferente, meus irmãos. Jesus, ele está triste, irmãos. Eu sei que Jesus está triste quando ele olha para o estado que está muitas igrejas. Como está, irmãos, essas igrejas. Jesus está triste, ele se encontra triste, irmãos. Porque ele morreu na cruz do Calvário para que a gente venha ter santidade em todas as áreas da nossa vida, espiritual e corpo. Sabe, é muito complicado, é muito difícil, irmãos. E vai piorar. O que mais me doeu é porque vai piorar. Porque a apostasia chegou, irmãos, o tempo. Estamos vivendo esse tempo da apostasia que o apóstolo falou. Então, irmãos, que nós venhamos ficar firmes, mulher de Deus. Você que é serva de Deus, fique firme. Fique firme na palavra, fique firme na vontade de Deus. Não saia do que você aprendeu. Não saia da vontade de Deus, né? E que nós venhamos ficar firmes, irmãos. E eu queria deixar esse vídeo aqui, esse áudio, né? Com essas fotos, essas imagens. No final estará a foto dessa mulher. Então que nós viemos orar, né? Pelas pessoas que realmente saíram. E Jesus falou na sua palavra. Ele mesmo vai arrancar as árvores. Aquelas que não agradam ao Pai, se não se converterem, né? Verdade, meus irmãos. Quero fazer uma oração nesse momento, né? Ao Pai, ao Senhor Jesus de Nazaré. Oh, amado Deus e querido Pai, louvado e engrandecido é o Teu nome. Que cada um que ouve esse áudio, Pai, que possa, Senhor, ser tocado pela Tua palavra, ser tocado pelo Teu querer e a Tua vontade, Jesus. Faz a Tua vontade em nossas vidas. Não deixe nós sair da Tua vontade. Não deixa, Pai, em momento nenhum nós nos desviarmos daquilo que o Senhor nos ensinou, o Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, meu Senhor. Assim eu te peço, Pai, te suplico. Abençoa cada um. Que essas pessoas, essas mulheres possam voltar, meu Pai, à sã doutrina de Jesus. Assim eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.